O branco do teto era a primeira coisa que Lucy Helena via quando seus olhos finalmente se abriram depois de 43 dias. Não era o branco suave das nuvens que ela costumava admirar da varanda de sua casa em Florianópolis, mas um branco clínico, frio, asséptico. O zumbido constante de máquinas ao redor criava uma melodia estranha, mecânica, que pulsava no mesmo ritmo de seu coração. Aos 64 anos, Lucy Helena nunca imaginou que acordaria assim. A memória do acidente era fragmentada. Lembrava-se vagamente de estar atravessando a Avenida Beira-Mar Norte quando tudo ficou escuro. Um carro? Uma queda? Não tinha certeza. O que sabia era que seu corpo não respondia como deveria. Seus dedos formigavam, suas pernas pareciam distantes, como se pertencessem a outra pessoa. Tentou mover a cabeça, mas uma dor aguda atravessou seu pescoço. Foi então que ouviu vozes vindas do corredor. Vozes familiares, mas carregando um tom que ela nunca havia escutado antes: frieza, cálculo, impaciência. Quanto tempo mais ela vai ficar assim? Era a voz de Rodrigo, seu filho mais velho, de 39 anos. O filho que ela criou sozinha depois que o marido os abandonou quando Rodrigo tinha apenas 5 anos. O filho por quem trabalhou dupla jornada como professora e costureira para garantir que tivesse uma boa educação, que se formasse em administração, que tivesse oportunidades que ela nunca teve. Os médicos não sabem, Rodrigo. Pode ser que ela acorde, ou não. A voz de Camila, sua nora, tinha um tom de enfado, como se estivesse discutindo o destino de um móvel velho que ocupava espaço na sala. Lucy Helena sentiu seu coração acelerar. As máquinas ao redor começaram a apitar mais rapidamente, mas ela forçou-se a respirar devagar, a manter-se imóvel. Algo em seu instinto gritava para que ela continuasse fingindo estar inconsciente. E a casa? Perguntou Camila. Aquela propriedade no centro vale uma fortuna agora. Com a especulação imobiliária, deve estar valendo mais de 2 milhões. A casa está no nome dela, respondeu Rodrigo com frustração. E tem também a aposentadoria dela, a pensão do meu pai e aquelas economias que ela guardou a vida inteira. Deve ter pelo menos 300 mil na poupança. Lucy Helena sentiu lágrimas se formarem nos cantos dos olhos. A casa. Aquela casa que ela comprou tijolo por tijolo, suando sob o sol escaldante de Florianópolis, costurando vestidos até suas mãos sangrarem. A casa onde criou Rodrigo e sua filha mais nova, Mariana. A casa onde cada parede guardava uma memória de sacrifício e amor. Olha, quando ele morrer. Começou Camila, mas Rodrigo a interrompeu bruscamente. Não fala assim aqui dentro. Quando ela morrer, Camila corrigiu com irritação. Precisamos garantir que a gente fique com tudo. Mariana não merece nada. Ela mal aparece, mal liga. Quem cuidou de tudo fomos nós. Lucy Helena sentiu seu estômago revirar. Mariana, sua filha caçula de 35 anos, morava em São Paulo havia 10 anos. Trabalhava como enfermeira e visitava sempre que podia, ligava toda semana, enviava dinheiro quando Lúcia precisava, mesmo ganhando menos que o irmão. Mas na narrativa de Rodrigo e Camila, era ela a filha ausente, a desinteressada. Se ela não acordar logo, continuou Rodrigo em voz baixa, os médicos disseram que vai precisar de cuidados constantes. Não temos condições de cuidar dela em casa. Camila trabalha, eu trabalho, os meninos precisam de atenção. Ela vai para um asilo quando sair daqui, declarou Camila com firmeza. Tem aquele asilo municipal que é gratuito. Ela tem aposentadoria, pode pagar por cuidados básicos, e a gente usa o resto do dinheiro dela para investir no futuro dos nossos filhos. É isso que ela iria querer. Um asilo. As palavras ecoaram na mente de Lucy Helena como um martelo. Ela que dedicou cada segundo de sua vida a cuidar dos filhos, que abriu mão de relacionamentos, de sonhos, de viagens, de tudo por eles. E agora seria descartada como um fardo inconveniente. Vamos conversar com o advogado sobre a procuração, disse Rodrigo. Se ela ficar em estado vegetativo, a gente consegue o controle legal de tudo. Daí vendemos a casa, quitamos nossas dívidas e resolvemos nossa vida. As palavras perfuraram Lucy Helena como estilhaços de vidro. Estado vegetativo. Vender a casa. Quitamos nossas dívidas.
Sua vida inteira reduzida a uma transação financeira. Seus sacrifícios transformados em moeda de troca para cobrir os erros financeiros de um filho que sempre viveu além das possibilidades. Os passos começaram a se afastar, e Lúcia Helena permitiu que uma única lágrima escorresse pelo canto do olho. Mas junto com a dor, algo mais começou a crescer dentro dela, uma determinação férrea, forjada por 64 anos de superação de adversidades. Ela não seria descartada. Não seria silenciada. Não seria transformada em uma vítima conveniente da ganância de quem deveria amá-la. Lúcia Helena fechou os olhos com força e começou a mentalmente catalogar tudo o que precisaria fazer. Primeiro, precisaria recuperar forças sem que percebessem que ela estava consciente. Precisaria de tempo para entender exatamente o que estava acontecendo, até onde ia a traição, quem mais estava envolvido. Nas semanas seguintes no hospital, ela fingiria permanecer em coma superficial enquanto seus músculos lentamente recuperavam força. Ouviria cada conversa, cada plano, cada palavra dita quando pensassem que ela não podia escutá-los. Porque Lúcia Helena aprendeu algo ao longo de 6 décadas de vida: subestimar uma mulher que sobreviveu criando 2 filhos sozinha, que construiu um patrimônio do nada, que enfrentou o machismo, o preconceito e a pobreza, era o maior erro que alguém poderia cometer. Rodrigo e Camila não faziam ideia de com quem estavam lidando. Eles viriam uma senhora de 64 anos fragilizada em uma cama de hospital. Mas Lúcia Helena era muito mais que isso. Era uma sobrevivente. Uma lutadora. E ela estava apenas começando a lutar a batalha mais importante de sua vida, a batalha por sua dignidade, sua justiça e sua verdade. O branco do teto do hospital não parecia mais tão frio. Agora, sob aquela luz artificial, Lúcia Helena começava a traçar-se o plano. Um plano que revelaria não apenas a verdade sobre seus filhos, mas sobre si mesma e sobre tudo o que estava disposta a fazer para reconquistar sua vida. Lúcia Helena desenvolveu uma habilidade que nunca imaginou possuir: a arte da dissimulação perfeita. Enquanto todos acreditavam que ela flutuava em algum lugar entre a inconsciência e um estado vegetativo, sua mente trabalhava com precisão cirúrgica, absorvendo cada detalhe, cada palavra, cada expressão que via através de pálpebras quase imperceptivelmente entreabertas. Era início de manhã em Florianópolis, e os raios de sol que entravam pela janela do quarto do hospital iluminavam pequenas partículas de poeira que dançavam no ar. Lúcia Helena tinha aprendido a controlar sua respiração, a manter seus batimentos cardíacos estáveis mesmo quando as conversas que ouvia faziam seu sangue ferver. Rodrigo entrava no quarto todos os dias por volta das 9 da manhã, sempre com Camila. Mas a performance que faziam quando estavam na presença de médicos e enfermeiras era digna de um prêmio de teatro. Camila segurava sua mão com falsa ternura, passava a mão em seus cabelos grisalhos e suspirava dramaticamente. Rodrigo falava em voz baixa sobre quanto a mãe significava para ele, sobre todos os sacrifícios que ela fez e sobre como era uma guerreira. Mas assim que os profissionais de saúde saíam do quarto, as máscaras caíam com velocidade brutal. Já faz 50 dias, reclamou Camila, soltando a mão de Lúcia Helena como se queimasse. Os médicos não sabem quando ela vai acordar ou se vai acordar. E o hospital está querendo transferir ela. Disseram que já não há mais necessidade de UTI. Melhor ainda, respondeu Rodrigo, olhando para o celular enquanto falava. Quanto mais rápido ela sair daqui, mais rápido a gente resolve a situação financeira. Já conversei com o advogado. Ele disse que com um laudo médico atestando incapacidade mental, podemos pedir a interdição judicial. Interdição. A palavra ecoou na mente de Lúcia Helena. Ela sabia o que significava: ser declarada legalmente incapaz de administrar sua própria vida, seus próprios bens. Seria como morrer em vida, ter sua autonomia arrancada por pessoas que deveriam protegê-la. E a Mariana? Perguntou Camila. Ela não pode criar problema. Rodrigo deu uma risada amarga. Mariana? Por favor. Ela está em São Paulo, mal tem dinheiro para se sustentar. Trabalha em hospital público, ganhando uma miséria. Ela não vai ter recursos para contestar nada. Além do mais, já preparei o terreno. Toda vez que ela liga, eu falo sobre como está difícil cuidar da mãe, sobre os custos, sobre o estresse. Ela já se ofereceu para ajudar financeiramente,
Imagina. Como se os míseros R$ 500 que ela pode enviar fizessem diferença. Lúcia Helena sentiu seu coração se apertar. Mariana tinha ligado? Rodrigo nunca mencionou. E os R$ 500? Para uma enfermeira em São Paulo, com aluguel, contas e transporte, R$ 500 eram um sacrifício real, verdadeiro, dado com amor. Você contou para ela que a mãe está em coma? Perguntou Camila. Contei que ela teve um acidente, mas que está estável, se recuperando. Disse que não precisa vir agora porque não pode receber visitas por causa de protocolos hospitalares. Ela acreditou. A frieza com que Rodrigo mentia sobre o estado de saúde dela para a própria irmã fez Lúcia Helena querer gritar, levantar da cama e confrontá-los ali mesmo. Mas se fez mais. Ela precisava saber até onde essa traição ia. Ah, e tem outra coisa, Rodrigo continuou, sua voz tomando um tom mais animado. Lembra daquele apartamento que a gente estava olhando no bairro Jurerê? Conversei com o corretor. Se a gente vender a casa da minha mãe rápido, dá para comprar o apartamento à vista e ainda sobra dinheiro para reformar. É uma oportunidade única. Jurerê Internacional. Um dos bairros mais nobres de Florianópolis. Então era isso. Eles não estavam apenas planejando se livrar dela, mas já estavam gastando mentalmente o dinheiro da venda de sua casa, da casa que ela construiu com tanto suor e lágrimas. E quanto ao asilo? Perguntou Camila. Já pesquisei. Tem um asilo municipal que aceita casos de pacientes com necessidades especiais. É gratuito para quem tem renda baixa. A gente declara que ela só tem a aposentadoria mínima, omite as economias e a pensão, e ela entra sem custo. Problema resolvido. O sangue de Lúcia Helena gelou. Fraude. Eles estavam planejando cometer fraude para interná-la em um asilo público enquanto desviavam seus recursos para benefício próprio. E pior, asilos municipais superlotados eram conhecidos pelos casos de negligência. Ela tinha visto reportagens, conhecia histórias de idosos que entravam e nunca mais saíam, definhando em condições deploráveis. Foi nesse momento que uma enfermeira entrou no quarto carregando uma bandeja com medicamentos. Rodrigo e Camila imediatamente transformaram suas expressões, voltando às máscaras de filhos dedicados e preocupados. Como ela está, doutora? Perguntou Rodrigo com voz embargada de falsa emoção. Eu sou enfermeira, não médica, corrigiu ela gentilmente. Mas Dona Lúcia está estável. Os sinais vitais estão bons. Na verdade, temos notado algumas respostas reflexas interessantes. A chance de ela estar começando a despertar. O rosto de Camila empalideceu ligeiramente antes que ela pudesse controlar a reação. Isso é maravilhoso, ela disse, mas seu tom traía decepção. A enfermeira, uma mulher de cerca de 40 anos com olhar atento, pareceu notar a reação estranha. Lúcia Helena percebeu como a profissional estreitou levemente os olhos, como se catalogando aquela informação para análise posterior. Vocês ficariam felizes se ela acordasse, não é? A enfermeira fez a pergunta casualmente enquanto verificava os monitores, mas havia algo mais na voz dela, um teste, uma isca. Claro, respondeu Rodrigo rápido demais. É tudo o que queremos. Nossa mãe de volta. Que bom, disse a enfermeira com um sorriso que não chegou aos olhos. Porque cuidar de um ente querido que desperta de um coma pode ser desafiador. Eles precisam de muita atenção, fisioterapia, apoio emocional. Alguns filhos não têm estrutura para isso. Mas vejo que vocês são dedicados. Estão aqui todos os dias. Somos uma família muito unida, disse Camila, forçando um sorriso. Entendo, respondeu a enfermeira, terminando suas verificações. Vou informar o médico sobre a evolução dela. Talvez seja a hora de começarmos a pensar no processo de recuperação e alta hospitalar. Quando a enfermeira saiu, o silêncio no quarto era denso. Lúcia Helena podia sentir a tensão no ar. Rodrigo e Camila trocaram olhares preocupados. Se ela acordar... Começou Camila. Ela não pode acordar bem, interrompeu Rodrigo, sua voz baixa mas firme. Se ela recuperar todas as faculdades mentais, todos os planos vão por água abaixo. Precisamos do laudo de incapacidade. E se ela estiver fingindo?
A pergunta de Camila fez o coração de Lúcia Helena quase parar. Rodrigo olhou para o corpo imóvel de sua mãe e deu uma risada sem humor. Olha para ela, Camila. Ela mal consegue respirar sem os aparelhos. Está debilitada, fraca. Mesmo que acorde, levará meses para se recuperar, se é que se recupera totalmente. E até lá, a gente já terá o controle legal de tudo. Eles permaneceram mais alguns minutos, discutindo detalhes sobre advogados e documentos, antes de finalmente saírem do quarto. Mas algo tinha mudado. Lúcia Helena percebeu que a enfermeira tinha suspeitado de algo. E mais importante, ela tinha apenas uma janela estreita de tempo antes que Rodrigo e Camila executassem seus planos. Era hora de começar a agir, mesmo que discretamente. Era hora de mostrar sinais de recuperação, mas de forma calculada. Ela precisava de aliados, precisava de tempo, precisava de um plano que fosse tão cuidadosamente elaborado quanto a traição que estava sendo tramada contra ela. Lúcia Helena começou movendo um dedo, apenas um, quando sabia que estava sozinha. Depois, horas mais tarde, piscou os olhos propositalmente quando uma enfermeira diferente veio verificá-la. Pequenos sinais, pequenas vitórias, pequenos passos em direção à sua liberdade. Porque se havia algo que 64 anos de vida tinham ensinado a Lúcia Helena, era que a sobrevivência não era para os mais fortes, mas para os mais estratégicos. E ela estava prestes a provar isso. E você, de onde está ouvindo essa história? Está em casa, no trabalho, ou talvez num momento de pausa no seu dia. Porque o que vou contar agora vai fazer você repensar tudo sobre família, lealdade e até onde uma mãe pode ir quando confrontada com a traição mais dolorosa de todas. A enfermeira que tinha notado a reação estranha de Rodrigo e Camila se chamava Beatriz Almeida. Com 42 anos de profissão, 13 deles trabalhando no Hospital Regional de Florianópolis, Beatriz tinha desenvolvido um sexto sentido para situações problemáticas envolvendo pacientes idosos. E algo no comportamento do filho de Lúcia Helena tinha acendido todos os seus alertas internos. Era terça-feira, 3 da tarde, quando Beatriz voltou ao quarto de Lúcia Helena para uma verificação de rotina. Rodrigo e Camila não estavam presentes. Eles seguiam um padrão previsível de visitas curtas pela manhã e saídas rápidas, sempre com desculpas sobre trabalho e compromissos. Beatriz fechou a porta atrás de si e aproximou-se da cama. Por um momento, apenas observou a paciente. Foi quando notou um movimento quase imperceptível no dedo indicador da mão esquerda de Lúcia Helena. Não era um espasmo. Era deliberado. Dona Lúcia, Beatriz disse em voz baixa, posicionando-se de forma que seu corpo bloqueasse a visão da janela do corredor. Se você pode me ouvir, mexa o dedo indicador novamente. Segundos de silêncio. Então, claramente, intencionalmente, o dedo se moveu. O coração de Beatriz acelerou. Ela tinha visto casos assim antes, pacientes que fingiam inconsciência por medo, por proteção, por razões que só eles entendiam. E geralmente, essas razões tinham nome e sobrenome. Você está com medo do seu filho? Beatriz perguntou diretamente. Mexa o dedo uma vez para sim, duas para não. Um movimento. Sim. Ele está planejando algo contra você? Um movimento. Sim. Beatriz fechou os olhos brevemente, sentindo uma mistura de raiva e determinação. Ela tinha entrado na enfermagem para cuidar de pessoas, para protegê-las. E não permitiria que outro caso de abuso contra idosos acontecesse sob sua supervisão, não se ela pudesse evitar. Eu vou te ajudar, Beatriz sussurrou, segurando gentilmente a mão de Lúcia Helena. Mas você precisa confiar em mim. Vou continuar fingindo que você está inconsciente enquanto descobrimos exatamente o que está acontecendo. Posso contar com você? Um movimento do dedo. Sim. Ótimo. Agora escute com atenção. Tenho uma assistente social no hospital chamada doutora Fernanda Costa. Ela é especializada em casos de violência contra idosos. Vou trazer ela aqui amanhã, em um horário que sei que seu filho não estará presente. Tudo bem. Um movimento. Sim. Beatriz apertou suavemente a mão de Lúcia Helena antes de sair do quarto. Mas ao abrir a porta, deu de cara com Camila, que estava parada no corredor, olhando para o celular. Ah, oi.
disse Camila, surpresa. Eu esqueci minha bolsa mais cedo. Vim buscar. Claro, respondeu Beatriz com um sorriso profissional, mas sua mente estava em alerta máximo. Quanto tempo Camila estava ali? Tinha escutado alguma coisa? Camila entrou no quarto, pegou a bolsa que estava sob a cadeira de visitantes e lançou um olhar louco para Lúcia Helena antes de sair. Algo em seus olhos fez Beatriz sentir um arrepio na espinha. Naquela noite, Beatriz ligou para Fernanda Costa, a assistente social do hospital, e explicou a situação. Fernanda, uma mulher de 50 anos com experiência em casos complexos de violência doméstica e abuso de idosos, concordou imediatamente em ajudar. Infelizmente, casos assim são mais comuns do que as pessoas imaginam, Fernanda disse pelo telefone, sua voz carregada de cansaço e indignação. Florianópolis teve estudos que mostraram que mais de 13% dos idosos sofrem algum tipo de violência, e na maioria das vezes, os agressores são familiares. Vou revisar o prontuário dela e preparar uma avaliação. No dia seguinte, quarta-feira, às 14h, um horário que Beatriz tinha certeza que Rodrigo estaria em seu escritório, Fernanda entrou no quarto de Lúcia Helena. Era uma mulher de presença forte, com cabelos curtos grisalhos e olhos que tinham visto muito sofrimento humano ao longo dos anos. Beatriz estava presente, assim como a médica responsável pelo caso, doutora Amanda Silveira, uma neurologista de 38 anos que tinha sido informada da situação. Dona Lúcia, começou Fernanda em voz clara e calma, meu nome é Fernanda Costa, sou assistente social deste hospital. A enfermeira Beatriz me contou que você pode nos ouvir. Estamos aqui para ajudá-la, mas precisamos entender o que está acontecendo. Você se sente segura com sua família? Lúcia Helena, seguindo o código que tinha estabelecido com Beatriz, moveu o dedo uma vez para não. Seu filho Rodrigo está planejando algo contra você? Algo relacionado ao seu patrimônio ou sua saúde? Um movimento. Sim. Doutora Amanda, que até então observava cética, aproximou-se mais. Dona Lúcia, sou sua neurologista. Vou fazer alguns testes. Se você realmente está consciente, preciso avaliar seu nível de compreensão e capacidade de resposta. Isso será crucial para protegê-la legalmente. Você compreende? Um movimento. Sim. Durante a próxima hora, doutora Amanda conduziu uma série de testes discretos, pedindo que Lúcia Helena movesse dedos específicos, piscasse em padrões determinados, tentasse apertar sua mão com força. Os resultados foram conclusivos. Lúcia Helena estava plenamente consciente, compreendia comandos complexos e tinha capacidade cognitiva preservada. Seu corpo estava fraco pela imobilização prolongada, mas sua mente estava intacta. Isso muda tudo, disse doutora Amanda gravemente. Se ela está consciente e há suspeita de que familiares estão planejando abuso patrimonial ou negligência, temos o dever legal de intervir. Fernanda assentiu. Preciso documentar isso oficialmente. Doutora Amanda, precisarei de um laudo médico detalhado sobre o estado mental dela. E Dona Lúcia, ela voltou-se para a paciente, vou precisar que você, quando se sentir capaz, nos conte exatamente o que ouviu, o que está acontecendo. Existe outra pessoa na sua família em quem você confia? Alguém que possa te ajudar? Lúcia Helena moveu o dedo 2 vezes. Não. E fora da família? Amigos? Vizinhos? Lúcia Helena pensou. Havia Dona Mercedes, sua vizinha de 70 anos que morava ao lado há mais de 20 anos. E havia também Padre Antônio, da igreja que ela frequentava havia décadas. Mas como contactá-lo sem alertar Rodrigo? Como se lesse seus pensamentos, Beatriz disse, podemos fazer ligações discretas. Se você nos der nomes e números, podemos contatá-los sem que seu filho saiba. Foi Fernanda quem teve a ideia de usar um quadro de letras. Trouxe um tablet e mostrou o alfabeto para Lúcia Helena, que indicava com movimento de olhos as letras para soletrar nomes e números. Era um processo lento, exaustivo, mas funcionava. Nos próximos dias, uma rede de proteção começou a se formar ao redor de Lúcia Helena. Dona Mercedes foi contatada e ficou horrorizada ao saber do estado real de sua amiga e vizinha.
Rodrigo tinha dito a ela que Lucy estava se recuperando bem e não queria visitas para não se cansar. Padre Antônio também foi informado e imediatamente ofereceu o apoio da comunidade da igreja. Mas a peça mais importante do quebra-cabeça era Mariana. Fernanda conseguiu o número de telefone através dos registros hospitalares e fez uma ligação que mudaria o rumo de toda a história. Alô? A voz de Mariana era suave, cansada. Mariana, meu nome é Fernanda Costa, sou assistente social do Hospital Regional de Florianópolis. É sobre sua mãe, Lúcia Helena. Houve uma pausa. O que aconteceu? Rodrigo disse que ela estava bem, se recuperando. Mariana, preciso que você venha para Florianópolis imediatamente. Sua mãe está em coma há quase 60 dias, e há situações graves que precisam ser discutidas pessoalmente. Você pode vir. O silêncio do outro lado da linha era denso de choque e medo. Eu pego o primeiro voo amanhã. Mas por que Rodrigo mentiu para mim? É exatamente isso que precisamos descobrir juntas, respondeu Fernanda. Naquela noite, enquanto Lúcia Helena deitava em sua cama de hospital cercada por máquinas, ela sentiu pela primeira vez em semanas algo além de medo e raiva. Sentiu esperança. Ela não estava sozinha. Havia pessoas boas no mundo, estranhos que se tornaram aliados, profissionais que levavam seus juramentos a sério, e uma filha que estava prestes a descobrir a verdade. A batalha estava apenas começando, mas agora Lúcia Helena tinha um exército. E Rodrigo e Camila não faziam ideia da tempestade que estava prestes a desabar sobre eles. Mariana chegou ao aeroporto Hercílio Luz às 7 da manhã de quinta-feira, depois de uma noite sem dormir no voo de São Paulo. Aos 35 anos, com olheiras profundas sob os olhos e o cabelo castanho preso em um coque apressado, ela parecia ter envelhecido 10 anos nas últimas 24 horas. Fernanda a esperava no saguão do hospital com uma pasta cheia de documentos e uma expressão grave que confirmava os piores medos de Mariana. Onde está minha mãe? Foram as primeiras palavras de Mariana antes mesmo de um cumprimento adequado. Ela está estável, mas precisamos conversar antes de você vê-la, Fernanda disse, conduzindo-a para uma sala privada de reuniões. O que vou te contar será difícil de processar. Durante a próxima hora, Fernanda detalhou tudo. O coma real, as conversas que Lúcia Helena tinha ouvido, os planos de Rodrigo e Camila, a interdição planejada, o asilo, a venda da casa. Mariana ouvia em silêncio, seu rosto passando por uma montanha-russa de emoções. Choque, incredulidade, raiva e finalmente, uma determinação férrea. Meu irmão está planejando roubar nossa mãe, Mariana disse, sua voz tremendo mas firme. E mentiu para mim durante meses. Há mais. Fernanda continuou. Sua mãe está consciente. Ela pode ouvir, compreender e responder através de movimentos. Ela fingiu estar inconsciente porque tinha medo. As lágrimas finalmente caíram pelo rosto de Mariana. Ela teve medo do próprio filho. Deus, como chegamos a este ponto? Quando Mariana finalmente entrou no quarto da mãe, acompanhada por Fernanda e Beatriz, ela teve que segurar o choro ao ver o corpo frágil de Lúcia Helena conectado a monitores e aparelhos. Aproximou-se da cama e segurou a mão de sua mãe com gentileza. Mãe, sua voz era um sussurro embargado, sou eu, Mariana. Eu vim. Eu estou aqui agora, e prometo que vou te proteger. Ninguém vai te machucar. Você me entende? O dedo de Lúcia Helena se moveu sob sua mão, uma vez, firmemente. Sim. Mariana soluçou, abaixando a cabeça até encostar na cama. Me perdoa por não ter estado aqui antes. Rodrigo me disse, ele disse tantas mentiras. Beatriz, que observava da porta, sentiu seu próprio coração apertar. Havia algo profundamente comovente e simultaneamente revoltante naquela cena, o amor genuíno de uma filha confrontando a traição calculada de um filho. Mariana, Fernanda interrompeu gentilmente, precisamos agir rápido. Segundo nosso advogado, Rodrigo pode entrar com pedido de interdição a qualquer momento. Se isso acontecer antes de estabelecermos a capacidade mental de sua mãe, a batalha legal será muito mais complicada. O que precisamos fazer? Mariana enxugou as lágrimas, seu treinamento como enfermeira fazendo-a focar em soluções práticas. Primeiro,
Precisamos de um laudo médico completo atestando que Lucy Helena está consciente e mentalmente capaz. Doutora, Amanda está preparando isso. Segundo, precisamos transferir sua mãe para um ambiente seguro assim que possível. Se ela ficar aqui, Rodrigo pode forçar uma alta e levá-la diretamente para um asilo. Terceiro, precisamos proteger os bens dela imediatamente. Como? Sua mãe precisa de um advogado de confiança que possa agir em nome dela. E eventualmente, quando ela recuperar força suficiente para a comunicação mais complexa, precisará fazer uma declaração formal sobre tudo o que ouviu. Foi Padre Antônio quem recomendou o advogado, Dr. Paulo Mendes, um homem de 55 anos especializado em direito de família e com histórico de lutar por casos difíceis envolvendo idosos. Ele chegou ao hospital na tarde do mesmo dia, reviu todos os documentos e teve uma conversa com Lucy Helena através do sistema de código de dedos. Isso é abuso patrimonial e tentativa de fraude contra idoso, Dr. Paulo disse categoricamente. São crimes graves. Mas precisamos de provas mais concretas. As conversas que Dona Lúcia ouviu são importantes, mas sem gravações ou testemunhas, seria a palavra dela contra a do filho. E se conseguíssemos uma gravação? Mariana perguntou de repente, seus olhos brilhando com uma ideia. Rodrigo não sabe que minha mãe está consciente. Se eu gravar uma conversa com ele onde ele confessa os planos. Dr. Paulo hesitou. Seria arriscado e eticamente complexo, mas, se feito corretamente, dentro da lei, poderia ser admissível. No Brasil, gravações feitas por um dos interlocutores da conversa são legais se a pessoa está protegendo direitos próprios ou de terceiros. O plano foi elaborado cuidadosamente. Mariana ligaria para Rodrigo, diria que tinha acabado de chegar a Florianópolis porque estava preocupada com a mãe. Fingiria não saber de nada, agiria como a irmã desinformada e submissa que ele esperava. E o confrontaria pessoalmente, gravando tudo. Rodrigo atendeu o telefone no terceiro toque, sua voz instantaneamente defensiva. Mariana, por que você não avisou que vinha? Eu estava preocupada, Rodrigo. Faz 2 meses desde o acidente da mãe. Preciso vê-la. Houve uma pausa. Tudo bem. Estou no hospital agora, aliás. Vem para cá. Quando Mariana desligou, suas mãos tremiam. Fernanda colocou uma mão em seu ombro. Você não precisa fazer isso se não se sentir confortável. Preciso sim, Mariana respondeu com determinação. Pela minha mãe. O encontro aconteceu no corredor do hospital, longe do quarto de Lúcia Helena. Mariana tinha um pequeno gravador no bolso da jaqueta, ativado e escondido. Rodrigo a cumprimentou com um abraço que ela forçou-se a retribuir, sentindo nojo. Como ela está? Mariana perguntou, mantendo sua voz preocupada mas calma. Estável, mas não há evolução significativa, Rodrigo respondeu, guiando-a para uma área de espera vazia. Os médicos não são otimistas sobre recuperação completa. O que isso significa para ela? Para a gente? Rodrigo lançou um olhar avaliador para a irmã. Significa que precisamos ser realistas. A mãe vai precisar de cuidados de longo prazo. Cuidados caros. Mas ela tem a casa, as economias. Exatamente. Rodrigo se inclinou mais perto, baixando a voz. É por isso que precisamos conversar sério, Mariana. Como a mais velha, eu tomei algumas decisões enquanto você estava em São Paulo. Consegui uma procuração preliminar, estou processando a interdição dela. Vamos vender a casa para pagar os tratamentos e transferi-la para um lugar adequado. Um asilo. Mariana forçou surpresa na voz. É a opção mais prática. E honestamente, Rodrigo deu de ombros, mesmo que ela acorde, qual qualidade de vida ela teria? Com sequelas, debilitada, talvez seja melhor para ela estar em um lugar com cuidados profissionais. E o dinheiro da venda da casa? Rodrigo hesitou. Será usado para o bem da família. Eu tenho 2 crianças para criar, Mariana. Você não tem filhos, não entende as responsabilidades financeiras. A mãe iria querer que a gente usasse os recursos dela para garantir o futuro dos netos. Ela te disse isso. Ela não precisa dizer, Rodrigo respondeu,
irritação começando a aparecer em sua voz. É óbvio. Eu sou o filho que ficou, que cuidou, que esteve presente. Você foi para São Paulo e mal apareceu nesses anos. Então sim, Mariana, vou usar o dinheiro da casa para garantir o futuro dos meus filhos e pagar minhas dívidas. É justo. Suas dívidas. Mariana fingiu não saber. Que dívidas? Rodrigo percebeu que tinha falado demais. Não é da sua conta. O ponto é, já está tudo decidido. Estou te informando como cortesia, mas não preciso da sua aprovação. Sou o curador legal em processo. E se ela acordar? E se ela se recuperar e não concordar com isso? A risada de Rodrigo foi cruel. Mariana, seja realista. Olha para ela. Mesmo que acorde, vai estar tão debilitada que não terá condições de contestar nada. E francamente, depois de tudo que eu fiz, eu mereço essa herança. Mariana sentiu bile subir em sua garganta. Herança. Ele já considerava a mãe morta. Eu vejo, ela disse simplesmente. Posso ver a mãe agora? Claro. Mas não fica muito tempo. Ela precisa descansar. Quando Mariana voltou para a sala de reuniões onde Dr. Paulo e Fernanda esperavam, ela estava tremendo de raiva e adrenalina. Mas tinha a gravação. Tinha Rodrigo confessando seus planos de vender a casa, usar o dinheiro para pagar suas próprias dívidas, a interdição forçada, tudo. Isso é ouro, disse Dr. Paulo depois de ouvir. Com isso, o laudo médico da doutora Amanda atestando capacidade mental, e os depoimentos das enfermeiras sobre o comportamento suspeito, temos um caso forte. Qual o próximo passo? Perguntou Mariana. Agora jogamos no ataque. Vamos ao Ministério Público registrar denúncia formal de tentativa de abuso patrimonial e emocional contra idoso. Vamos requerer medida protetiva de urgência impedindo Rodrigo de ter qualquer acesso aos bens ou decisões médicas sobre sua mãe. E vamos acelerar a alta médica de Dona Lúcia para um local seguro. Ela pode ir para minha casa. Dona Mercedes havia chegado ao hospital com o Padre Antônio. Tenho um quarto no térreo, posso cuidar dela com ajuda. E Mariana pode ficar também. Mariana segurou as mãos da idosa vizinha, grata. Obrigada, Dona Mercedes. Não sei como agradecer. Sua mãe é minha amiga há 20 anos, filha. Ninguém vai colocá-la num asilo enquanto eu estiver viva. Naquela noite, enquanto Rodrigo e Camila estavam em casa, felizes por terem convencido Mariana a aceitar o plano deles, ela havia fingido concordância relutante. Uma equipe estava trabalhando febrilmente no hospital. Dr. Paulo apresentou petição urgente ao juiz plantonista com toda a documentação, laudos médicos, gravação, depoimentos, fotos, tudo. O juiz, comovido e indignado pelo caso, concedeu medida protetiva imediata. Rodrigo estava proibido de se aproximar de Lúcia Helena, de tomar qualquer decisão sobre sua saúde ou patrimônio, e uma investigação criminal foi aberta. Além disso, a alta médica foi autorizada com plano de cuidados domiciliares sob supervisão de Mariana, que era enfermeira qualificada. Quando Rodrigo recebeu a notificação judicial na manhã seguinte, entregue por oficial de justiça em sua casa, seu rosto ficou vermelho de raiva. Isso é absurdo. Quem autorizou isso? Minha mãe está em coma. Segundo o laudo médico aqui anexo, Sr. Rodrigo, sua mãe está consciente e com plenas faculdades mentais preservadas. E há uma denúncia formal contra o senhor por tentativa de abuso patrimonial, com provas gravadas. O mundo de Rodrigo desmoronou. Camila, ao ler os documentos, empalideceu. Eles sabem de tudo. Como é possível? No hospital, Lúcia Helena ouvia Mariana explicar tudo o que tinha acontecido. Pela primeira vez em meses, lágrimas de alívio escorreram pelo seu rosto. Sua filha tinha vindo. A justiça estava sendo feita. Ela estava protegida. Mãe, Mariana sussurrou, segurando sua mão, você é a mulher mais forte que conheço. E vamos superar isso juntas. Prometo. Um movimento de dedo. Sim. E depois, pela primeira vez, Lúcia Helena conseguiu apertar fraquamente a mão da filha de volta. Era um começo pequeno, mas era um começo. A tempestade havia chegado.
E Rodrigo estava prestes a descobrir que subestimar uma mãe e uma filha determinadas era o maior erro de sua vida. A transferência de Lúcia Helena do hospital para a casa de Dona Mercedes aconteceu numa sexta-feira chuvosa em Florianópolis. A equipe médica coordenada por doutora Amanda garantiu que todos os equipamentos necessários estivessem instalados: cama hospitalar, suportes de soro, oxigênio de emergência. Mariana, com sua experiência como enfermeira, assumiu os cuidados primários com o apoio de uma fisioterapeuta contratada chamada Júlia. Dona Mercedes tinha transformado seu quarto de hóspedes em um pequeno centro de recuperação. As paredes pintadas de azul claro traziam uma sensação de calma, e a janela dava vista para um jardim pequeno mas bem cuidado, onde rosas e jasmins cresciam em profusão. Era um mundo completamente diferente do ambiente frio e clínico do hospital. Bem-vinda para casa, querida, Dona Mercedes disse quando Lúcia Helena foi cuidadosamente posicionada na cama. Ou pelo menos, para um lar temporário até você recuperar o seu. Nas primeiras semanas, o progresso de Lúcia Helena foi lento mas constante. A fisioterapeuta Júlia trabalhava com ela 3 vezes por dia, exercícios passivos no início, movimentando seus membros, massageando músculos atrofiados, estimulando circulação. Mariana cuidava da alimentação, da higiene, dos medicamentos, com uma dedicação que ia além do profissional. Era amor em forma de cuidado. Mas o processo mais importante era a recuperação da voz de Lúcia Helena. 2 meses em coma, entubada parte do tempo, haviam deixado suas cordas vocais fracas. A fonoaudióloga doutora Carla vinha 3 vezes por semana para sessões de terapia. Vamos começar com sons simples, explicava a doutora. Carla, não force. Deixe o ar fluir naturalmente. Ah! O primeiro som que saiu da garganta de Lúcia Helena após meses foi fraco, rouco, mas era seu. Mariana, que estava no quarto, começou a chorar. Você conseguiu, mãe. Você está falando. Os dias se transformaram em semanas. Lúcia Helena foi progredindo de sons para sílabas, de sílabas para palavras simples. Água. Obrigada, Mariana. Cada palavra era uma vitória, uma reconquista de sua humanidade, de sua autonomia. Enquanto isso, no mundo legal, a batalha estava apenas esquentando. Dr. Paulo havia protocolizado ação contra Rodrigo não apenas contestando a tentativa de interdição, mas buscando responsabilização civil e criminal por abuso psicológico, tentativa de fraude e apropriação indébita antecipada. Rodrigo contratou seu próprio advogado, o Dr. Sérgio Viana, conhecido por ser agressivo e sem escrúpulos. A estratégia de defesa era previsível. Rodrigo alegava que estava apenas tentando cuidar da mãe da melhor forma possível, que Mariana havia aparecido do nada depois de anos de ausência para roubar a herança, que a gravação foi obtida de forma ilegal e que Lúcia Helena estava sendo manipulada. A primeira audiência estava marcada para 3 semanas após a saída de Lúcia Helena do hospital. A questão central: ela estava realmente capacitada mentalmente? Poderia testemunhar? E suas alegações eram verdadeiras ou fruto de confusão pós-coma? Mãe, Mariana disse uma noite, sentada ao lado da cama enquanto ajudava Lúcia Helena a fazer exercícios de respiração, você vai precisar falar na frente do juiz. Contar o que ouviu, o que passou. Você acha que consegue? Lúcia Helena, que já conseguia formar frases curtas embora ainda com dificuldade, olhou nos olhos da filha. Vou conseguir. Preciso fazer justiça. Sua voz era rouca, pausada, mas firme. Havia determinação naqueles olhos de 64 anos que tinham visto tanto, sobrevivido a tanto. Padre Antônio visitava regularmente, trazendo não apenas conforto espiritual mas também informações. A comunidade da igreja, ao saber da história de Lúcia Helena, se mobilizou. Vizinhos que a conheciam há décadas ofereceram depoimentos sobre seu caráter, sua lucidez, sua dedicação aos filhos. A narrativa que Rodrigo tentava construir, de uma mãe senil sendo manipulada, estava desmoronando. Lúcia Helena sempre foi a mulher mais lúcida e determinada que conheci, disse Dona Aparecida, vizinha de 72 anos, em depoimento gravado por Dr. Paulo. Ela criou 2 filhos sozinha, construiu um patrimônio do zero, sempre foi independente e de mente afiada.
A ideia de que ela está confusa é ridícula. Senhor Manuel, dono da padaria da esquina onde Lúcia Helena comprava pão por 20 anos, deu depoimento similar. Dona Lúcia vinha aqui todo dia, conversava sobre política, economia, vida. Tinha opinião forte sobre tudo. Era mais esperta que muito jovem por aí. A força das evidências e dos depoimentos começou a pesar contra Rodrigo. Mas ele tinha um último trunfo, ou pelo menos achava que tinha. Seus filhos, os netos de Lúcia Helena. Miguel tinha 12 anos e Sofia tinha 9. Rodrigo os havia criado dizendo que a avó os amava muito, mas recentemente começou a plantar sementes diferentes. A vovó está doente, confusa. Algumas pessoas ruins estão fazendo ela acreditar em coisas que não são verdade sobre o papai. Na semana antes da audiência, Rodrigo apareceu na casa de Dona Mercedes com as crianças. Mariana atendeu a porta, seu corpo bloqueando a entrada. Você não pode estar aqui, Rodrigo. Há uma ordem judicial. Eu sei, Rodrigo disse, sua voz teixa. Mas trouxe Miguel e Sofia. Eles têm direito de ver a avó. Você não pode negar isso. Mariana olhou para as crianças. Miguel parecia desconfortável, evitando-se olhar, mas Sofia tinha lágrimas nos olhos. Tia Mariana, a vovó está brava com a gente. O coração de Mariana se partiu. Claro que não, amor. Sua avó ama vocês mais que tudo. Então posso vê-la? Sofia perguntou com voz pequena. Mariana olhou para Rodrigo, que tinha uma expressão de falsa vitória no rosto. Ele estava usando as próprias crianças como arma. Mas Mariana não ia cair nessa armadilha. Sofia, Miguel, vocês podem ver a vovó, sim. Mas só vocês. Seu pai precisa esperar aqui fora. Eu sou o pai deles, vou entrar com eles, Rodrigo protestou. Não, não vai. Viola a medida protetiva. As crianças entram sozinhas ou não entram. Escolha. Rodrigo cerrou os punhos, mas percebeu que não tinha opção. Tudo bem. Mas vou ficar aqui na frente esperando. Mariana levou Miguel e Sofia para o quarto onde Lúcia Helena estava sentada na cama, apoiada por travesseiros, com um chale azul sobre os ombros. Quando viu os netos, seus olhos se encheram de lágrimas. Vovó. Sofia correu e abraçou a avó cuidadosamente, como Mariana havia instruído. Eu senti tanta saudade. Miguel se aproximou mais devagar, claramente conflitado. Vovó, o papai disse que você está, que você... Que eu, estou o quê? Lúcia Helena perguntou gentilmente, sua voz ainda fraca mas clara. Que você está confusa. Que está dizendo coisas ruins sobre ele que não são verdade. Lúcia Helena fechou os olhos brevemente, respirou fundo, e depois olhou diretamente para seu neto de 12 anos. Miguel, olhe, para mim. Eu, pareço confusa. O menino a observou, seus olhos claros e focados, sua expressão serena mas determinada, a forma como segurou sua mão com força. Não, ele admitiu baixinho. Então, acredite. O que aconteceu foi real. Seu pai fez coisas erradas. Mas eu ainda amo vocês. Sempre vou amar. Sofia começou a chorar. Eu não entendo, vovó. Porque tudo está tão confuso. Porque o papai e a tia Mariana não conversam mais. Porque você não pode ir para casa. Como explicar para uma criança de 9 anos sobre ganância, traição, abuso? Lúcia Helena olhou para Mariana, que se ajoelhou ao lado da cama. Sofia, Miguel, vocês vão entender tudo quando forem mais velhos. Por agora, saibam que sua avó os ama, eu amo vocês, e estamos fazendo tudo para garantir que a verdade apareça. Tudo bem. Os 20 minutos que as crianças passaram com Lúcia Helena foram preciosos mas dolorosos. Quando Mariana finalmente os acompanhou de volta, Rodrigo estava esperando ansiosamente. E então, ele perguntou para Miguel. Ela parece bem para você? Ou parece confusa, doente? Miguel olhou para o pai, depois para a porta por onde tinha saído, depois de volta para o pai. Ela parece normal, pai. Parece a vovó. A expressão de Rodrigo se endureceu. Você é muito jovem para entender. Vamos para casa.
Enquanto os via partir, Mariana voltou para dentro e encontrou Lúcia Helena chorando silenciosamente. Mãe. Ele usou as crianças. Usou meus netos como arma. Eu sei. Mas eles viram você. Viram que você está bem, que está consciente. Isso vai importar, mãe. A verdade sempre importa. Lúcia Helena acenou, enxugando as lágrimas. A audiência, quando é? Segunda-feira. Daqui a 4 dias. Estarei pronta. E estava. Porque Lúcia Helena tinha algo que Rodrigo nunca teve e nunca entenderia. Ela tinha a verdade do seu lado. E a verdade, mesmo quando dolorosa, sempre foi sua aliada mais forte. Era hora de deixar o mundo saber exatamente quem era Rodrigo e o que ele tinha tentado fazer. A batalha estava chegando ao seu clímax. E Lúcia Helena estava pronta para lutar. A segunda-feira amanheceu com um céu azul raro sobre Florianópolis, como se até o clima estivesse conspirando para um dia de clareza e verdade. Lúcia Helena acordou às 5 da manhã, muito antes do alarme, com borboletas no estômago e determinação no coração. Mariana a ajudou a se vestir com cuidado, uma blusa azul marinho elegante e calça social que Mariana havia comprado especialmente para a ocasião. Dona Mercedes arrumou o cabelo grisalho de Lúcia Helena em um coque baixo elegante e discreto. Você está linda, disse Dona Mercedes, com lágrimas nos olhos. E forte. Mostre a eles quem você é. A audiência estava marcada para as 10 horas no Fórum de Florianópolis. Dr. Paulo havia preparado Lúcia Helena durante semanas sobre o que esperar, que perguntas provavelmente seriam feitas, como manter a calma mesmo sob pressão. Lembre-se, ele disse enquanto a cadeira de rodas onde Lúcia Helena estava, ainda não conseguia andar longas distâncias, era empurrada pelos corredores do fórum. Você só precisa dizer a verdade. Apenas a verdade, com suas próprias palavras. A sala de audiência era menor do que Lúcia Helena esperava, mas isso de alguma forma a tornava mais intimidante. O juiz, Dr. Roberto Fernandes, era um homem de cerca de 60 anos com expressão séria mas olhos gentis. Rodrigo já estava lá, sentado ao lado de seu advogado Dr. Sérgio, com Camila atrás dele. Quando Lúcia Helena entrou, Rodrigo evitou seu olhar. Sentem-se, ordenou o juiz. Estamos aqui para avaliar a capacidade mental da senhora Lúcia Helena dos Santos e as alegações de tentativa de abuso patrimonial contra seu filho, Rodrigo dos Santos. Senhora Lúcia Helena, a senhora compreende por que está aqui? Lúcia Helena, cuja voz havia melhorado significativamente com as semanas de terapia, respondeu clara e pausadamente: sim, senhor juiz. Estou aqui, porque meu filho tentou me roubar e me descartar. Um murmúrio atravessou a sala. Rodrigo se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Essas são acusações graves, disse o juiz. Vou permitir que cada lado apresente seu caso. Doutor Sérgio, pode começar. O advogado de Rodrigo se levantou com confiança excessiva. Excelência, este é um claro caso de alienação parental adulta combinada com manipulação de uma idosa vulnerável. Meu cliente, Rodrigo dos Santos, sempre foi um filho dedicado e presente. Após o grave acidente de sua mãe, ele naturalmente assumiu responsabilidades para garantir que ela recebesse os melhores cuidados. Naturalmente, repetiu Lúcia Helena em voz baixa, mas o juiz ouviu. Senhora, terá sua vez de falar, ele disse, mas não de forma áspera. Dr. Sérgio continuou, a irmã do meu cliente, Mariana dos Santos, esteve ausente da vida familiar por anos. Mora em São Paulo, raramente visitava. Mas assim que soube do patrimônio em jogo, apareceu repentinamente e começou a plantar ideias na cabeça de uma mulher que acabou de despertar de um coma prolongado. Uma mulher fragilizada, confusa, sugestionável. Objeção. Dr. Paulo se levantou. Temos laudos médicos extensivos de 3 profissionais diferentes atestando que a senhora Lúcia Helena está com plenas faculdades mentais preservadas. Não há confusão. Sim, eu vi os laudos, disse o juiz. Continue, Dr. Sérgio, mas atenha-se aos fatos. Os fatos, excelência, são que meu cliente fez o que qualquer filho responsável faria. Pesquisou opções de cuidado de longo prazo,
consultou sobre questões legais para proteger o patrimônio materno, tentou tomar decisões difíceis mas necessárias. Pesquisou asilos municipais. Lúcia Helena sussurrou para Dr. Paulo, enquanto planejava ficar com meu dinheiro. O juiz se inclinou para a frente. Senhora Lúcia Helena, se tem algo a dizer, fale alto o suficiente para todos ouvirem. Lúcia Helena respirou fundo e elevou a voz, cada palavra custando esforço mas saindo com clareza. Ele disse que eu iria para um asilo gratuito, enquanto vendia minha casa para pagar as dívidas dele. Isso é mentira. Rodrigo se levantou bruscamente. Eu nunca disse isso. Senhor Rodrigo, sente-se, ordenou o juiz. Terá sua chance de testemunhar. Dr. Paulo se levantou. Excelência, com sua permissão, gostaria de reproduzir uma gravação. O áudio da conversa entre Mariana e Rodrigo encheu a sala. Cada palavra era como um golpe. A admissão sobre as dívidas, sobre vender a casa, sobre considerar a mãe um fardo, sobre sentir que merecia a herança. Quando terminou, o silêncio era ensurdecedor. O rosto de Rodrigo estava vermelho. Isso foi tirado de contexto. Ela me manipulou para dizer essas coisas. Contexto, o juiz ergueu uma sobrancelha. Que contexto tornaria aceitável dizer que sua mãe deveria ir para um asilo enquanto o senhor usa os recursos dela para pagar dívidas pessoais? Eu estava estressado, não pensei direito no que estava dizendo. Então admite que disse. Rodrigo percebeu a armadilha. As palavras saíram erradas. Dr. Paulo, o juiz se virou, apresente suas testemunhas. Durante as próximas 2 horas, uma parada de testemunhas apresentou um retrato devastador da situação. Beatriz, a enfermeira, descreveu o comportamento suspeito de Rodrigo e Camila no hospital. Fernanda, a assistente social, detalhou suas observações e preocupações profissionais. Doutora Amanda apresentou evidências médicas irrefutáveis da capacidade mental de Lúcia Helena. Dona Mercedes testemunhou sobre os 20 anos de amizade, sobre como Rodrigo havia mentido para vizinhos e amigos sobre o estado da mãe. Padre Antônio falou sobre o caráter de Lúcia Helena e sua presença constante na comunidade. Mariana testemunhou por último, sua voz firme apesar das lágrimas. Meu irmão mentiu para mim durante meses sobre o estado da nossa mãe. Disse que ela estava se recuperando bem quando na verdade estava em coma. Fez isso para me manter longe enquanto executava seus planos. E quando confrontado, não demonstrou remorso, apenas raiva por ter sido descoberto. Finalmente, foi a vez de Rodrigo testemunhar. Ele subiu ao banco das testemunhas visivelmente nervoso, sua confiança anterior evaporada. Senhor Rodrigo, começou o juiz, o senhor ouviu as evidências contra si. O que tem a dizer? Eu amo minha mãe, Rodrigo começou, sua voz falhando. Tudo o que fiz foi pensando no melhor para ela. Mentir para sua irmã sobre o estado de saúde da mãe foi pelo melhor? Eu não queria preocupá-la. Planejar vender a casa sem o conhecimento ou consentimento da mãe. Eu achei que ela não se recuperaria. Mas ela se recuperou, não é? E mesmo assim, na gravação, o senhor fala em continuar com os planos. Rodrigo não tinha resposta. Ele olhou para sua mãe, que o encarava com uma mistura de tristeza e determinação. Mãe, ele disse de repente, sua voz desesperada, eu sinto muito. Eu estava com medo, estava com dívidas, não sabia o que fazer. As coisas fugiram do controle. Lúcia Helena o estudou por um longo momento. Parte dela, a parte que havia segurado esse bebê nos braços, que havia cuidado dele quando estava doente, que havia sacrificado tudo por ele, queria perdoar. Mas havia outra parte, a parte que sabia que o perdão sem consequências era injustiça. Você teve medo, ela disse lentamente, cada palavra custando esforço mas pesando toneladas. Então, decidiu me trair. Decidiu que eu era descartável. Que meu amor, meus sacrifícios, minha vida inteira, valiam menos que suas dívidas. Não foi assim. Foi exatamente assim. Pela primeira vez, a voz de Lúcia Helena subiu, forte e clara, sem hesitação. Você me ouviu falar sobre me colocar em um asilo e vender minha casa,
e sua única preocupação foi o dinheiro. Não minha saúde, não meu bem-estar, não meus sentimentos, dinheiro. O juiz bateu o martelo. Senhor Rodrigo, pode sentar. Acho que ouvi o suficiente. Houve uma pausa enquanto o juiz revisava documentos. A tensão na sala era palpável. Finalmente, ele falou. Raramente vejo um caso tão claro de tentativa de abuso patrimonial e emocional contra idoso. As evidências são esmagadoras. A gravação, os testemunhos, os laudos médicos, todos apontam para uma tentativa deliberada e premeditada de explorar uma mulher vulnerável. Rodrigo abaixou a cabeça. Senhora Lúcia Helena está claramente em pleno gozo de suas faculdades mentais. A petição de interdição é negada. Além disso, estou concedendo medida protetiva definitiva. Rodrigo dos Santos está proibido de se aproximar de sua mãe, de tentar contato, e de tomar qualquer decisão sobre seus bens ou saúde. O caso criminal de tentativa de fraude e abuso será encaminhado ao Ministério Público para investigação completa. Excelência, Rodrigo tentou. Eu sou pai de 2 filhos dela, seus netos. Que o senhor tentou usar como arma emocional, o juiz interrompeu. Mas reconheço que as crianças são inocentes nesta situação. Senhora Lúcia Helena, a senhora deseja manter contato com seus netos? Lúcia Helena acenou. Sim. Eles não têm culpa. Então estabeleço o regime de visitas supervisionadas. Os netos podem visitar a avó uma vez por semana, na presença de Mariana dos Santos ou outro adulto designado por Lúcia Helena. Rodrigo dos Santos não pode estar presente. O martelo bateu, selando a decisão. Rodrigo se levantou cambaleante, Camila segurando seu braço. Eles saíram rapidamente, evitando os olhares de todos. Lúcia Helena sentiu ondas de emoções, alívio, tristeza, vindicação, dor. Mariana abraçou sua mãe, ambas chorando. Acabou, mãe, Mariana sussurrou. Você venceu. Não foi vitória, Lúcia Helena respondeu baixinho. Foi justiça. E sobrevivência. Mas enquanto era levada para fora do fórum, com Dr. Paulo explicando os próximos passos e Dona Mercedes planejando uma comemoração modesta, Lúcia Helena permitiu-se sentir algo que não sentia há meses: esperança. Esperança de que poderia reconstruir sua vida, recuperar sua casa, e viver com dignidade. A batalha legal tinha sido vencida. Mas a jornada de recuperação, física, emocional, familiar, estava apenas começando. 3 meses depois da audiência, Lúcia Helena estava de pé na frente de sua casa pela primeira vez desde o acidente. A casa de 3 quartos no bairro Trindade, que ela havia comprado tijolo por tijolo há 30 anos, parecia menor do que lembrava, mas cada detalhe era familiar. O portão de ferro que rangia, a mangueira no jardim, as flores de hibisco que Dona Mercedes tinha cuidado durante sua ausência. Pronta? Perguntou Mariana, segurando o braço da mãe para dar suporte. Lúcia Helena ainda usava a bengala e se cansava facilmente, mas seus passos eram firmes e determinados. Mais do que pronta. A entrar naquela casa foi como voltar no tempo e simultaneamente dar um passo adiante para o futuro. Tudo estava preservado, os móveis simples mas confortáveis, as fotos nas paredes mostrando Rodrigo e Mariana em várias idades, a máquina de costura antiga em um canto que Lúcia Helena não tinha coração para se desfazer. Mas agora havia mudanças também. Mariana havia instalado barras de apoio no banheiro, reorganizado o quarto principal para facilitar acesso, e transformado o quarto de hóspedes em uma pequena sala de fisioterapia com os equipamentos que Lúcia Helena precisava para continuar sua recuperação. Você realmente transformou tudo, disse Lúcia Helena, sua voz ainda carregando aquela hesitação ocasional, legado do coma. Fiz uma casa segura para você, Mariana corrigiu. Mas não mudei a essência. Ainda é seu lar. Lúcia Helena andou lentamente pela casa, tocando superfícies familiares. A mesa de jantar onde tinha ajudado os filhos com lição de casa, o sofá onde assistiam filmes juntos, a cozinha onde preparou milhares de refeições. Cada objeto carregava memórias, tanto doces quanto agora amargas. Na parede da sala, havia uma foto de Rodrigo aos 10 anos, sorrindo sem dentes da frente, abraçado com sua mãe. Lúcia Helena parou diante dela,
seu dedo traçando o contorno do rosto do menino que tinha sido. Onde foi que perdi ele? Ela perguntou em voz alta, mais para si mesma que para Mariana. Você não o perdeu, mãe. Ele se perdeu sozinho. Suas escolhas, não suas. Mas a dor permanecia. Como explicar para o coração que o filho que você criou, amou, sacrificou tudo por ele, tinha tentado traí-la da forma mais cruel? Era uma ferida que Lúcia Helena sabia que levaria anos para cicatrizar, se é que cicatrizaria completamente. Os primeiros dias de volta para casa foram de ajuste. Mariana tinha pedido licença prolongada do trabalho em São Paulo para ficar com a mãe em Florianópolis. Dona Mercedes visitava diariamente, trazendo comida, companhia e uma amizade que tinha provado ser mais forte que qualquer laço de sangue. Sabe, Dona Mercedes disse uma tarde enquanto tomavam chá no jardim, família não é só quem nasce com você. É quem escolhe ficar. Lúcia Helena acenou, pensativa. Aprendi isso do jeito mais difícil. A recuperação física continuava. Júlia, a fisioterapeuta, vinha 3 vezes por semana para sessões cada vez mais intensas. Lúcia Helena estava determinada a recuperar completamente sua mobilidade, sua independência. Cada passo sem bengala era uma vitória, cada dia sem dor era um presente. Mas havia outras recuperações necessárias também. A financeira, por exemplo. Durante a investigação dos planos de Rodrigo, descobriu-se que ele já havia começado a desviar dinheiro da conta de Lúcia Helena antes do acidente. Pequenas quantidades que ela não notou, mas que somavam quase R$ 40.000 ao longo de 2 anos. Dr. Paulo tinha entrado com ação civil exigindo devolução de todos os valores mais danos morais. Rodrigo, enfrentando também processo criminal por tentativa de fraude, não tinha recursos para lutar legalmente de forma efetiva. Um acordo foi eventualmente alcançado. Ele devolveria o dinheiro em parcelas e pagaria uma indenização adicional de R$ 100.000 pelos danos causados. Não é sobre o dinheiro, Lúcia Helena disse quando o Dr. Paulo apresentou os termos do acordo. É sobre responsabilização. Eu sei, respondeu o advogado. E ele está sendo responsabilizado. Além da devolução, ele tem antecedentes criminais agora. Vai carregar isso pelo resto da vida. A parte mais difícil da nova realidade eram as crianças. Miguel e Sofia visitavam toda semana conforme estabelecido pelo juiz, sempre acompanhados por Mariana ou Dona Mercedes. Rodrigo e Camila os deixavam na porta sem entrar, sem falar, sem olhar para a casa. As visitas eram alegres mas carregadas de tristeza não dita. Sofia, ainda aos 9 anos, não compreendia totalmente o que havia acontecido. Ela apenas sabia que o pai e a avó não falavam mais, que a família estava quebrada. Vovó, ela perguntou um sábado enquanto Lúcia Helena a ajudava a fazer biscoitos na cozinha, você ainda ama o papai? A pergunta simples tinha uma resposta complexa. Lúcia Helena parou de mexer a massa, pousou a colher e se ajoelhou com alguma dificuldade para ficar na altura da neta. Sofia, eu sempre vou amar a parte dele que é meu filho. Mas às vezes, as pessoas que amamos nos machucam de formas que não podemos perdoar facilmente. Seu pai fez coisas muito erradas, e precisa lidar com as consequências. Isso não significa que você ou seu irmão tenham qualquer culpa, ou que eu ame menos vocês. Mas você está sozinha agora, Sofia disse, seus olhos grandes enchendo-se de lágrimas. Sem o papai, sem a mamãe. Eu não estou sozinha, Lúcia Helena corrigiu gentilmente, limpando as lágrimas da neta. Tenho sua tia Mariana, tenho Dona Mercedes, tenho amigos, tenho você e Miguel. Às vezes, família pequena é melhor que família grande. Miguel, aos 12 anos, compreendia mais. Ele ficou calado durante várias visitas, processando internamente a dissonância entre o pai que conhecia e o homem que as evidências mostraram. Numa tarde, enquanto Lúcia Helena regava as plantas do jardim, ele finalmente falou. Vovó, eu ouvi meu pai e minha mãe falando. Eles estão com raiva de você. Dizem que você destruiu nossa família. Lúcia Helena não se virou, continuou regando as rosas. E você, Miguel? O que você acha? O menino hesitou. Eu acho que você só queria ser tratada com respeito. E que meu pai esqueceu que você também é uma pessoa, não só uma mãe.
A maturidade daquelas palavras vindas de um garoto de 12 anos fez Lúcia Helena finalmente se virar, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você é um menino muito sábio, Miguel. Eu não quero ser sábio, ele respondeu, sua própria voz embargada. Eu só queria que nossa família voltasse ao normal. Eu também, querido. Eu também. Mas normal era um conceito relativo agora. A nova normalidade de Lúcia Helena era diferente, mais quieta, mais simples, mas de certas formas, mais honesta. Não havia mais fingimentos, não havia mais sacrificar sua dignidade em nome de manter a paz. Ela começou a frequentar novamente o grupo de bordado da igreja, onde mulheres da sua idade compartilhavam histórias, risadas e apoio mútuo. Descobriu que sua história, embora dolorosa, não era a única. Outras mulheres tinham enfrentado traições similares de filhos adultos, e sua coragem ao se posicionar inspirou outras a fazer o mesmo. Você deu voz para algo que muitas de nós enfrentamos em silêncio, disse Dona Carmen, de 70 anos, durante uma reunião. Meu filho quer que eu venda minha casa para investir o dinheiro. Agora eu sei que posso dizer não. Lúcia Helena também começou a escrever. Mariana havia comprado um laptop simples e ensinado a mãe a usá-lo. Inicialmente relutante, Lúcia Helena descobriu que digitar suas experiências, seus sentimentos, era terapêutico. Ela começou um blog modesto chamado Vozes Silenciadas, onde escrevia sobre direitos dos idosos, sobre abuso familiar, sobre resiliência. Para sua surpresa, o blog ganhou seguidores. Centenas, depois milhares de pessoas, muitas delas idosos enfrentando situações similares. Outras eram filhos adultos que queriam fazer melhor. Algumas eram simplesmente pessoas tocadas por sua história. Mãe, você se tornou uma influenciadora. Mariana brincou um dia, mostrando os comentários no blog. Uma o quê? Alguém que influencia pessoas. Olha esses comentários. Sua história me deu coragem para denunciar meu irmão. Estou compartilhando isso com minha mãe que está passando por algo similar. Obrigada por ser tão corajosa. Lúcia Helena lia os comentários com lágrimas nos olhos. Sua dor, sua traição, sua luta, não tinham sido em vão. Estavam ajudando outras pessoas, dando voz e força para quem antes ficava em silêncio. 6 meses após voltar para casa, Lúcia Helena conseguiu andar sem bengala. Seu discurso estava completamente recuperado. Fisicamente, ainda tinha algumas limitações, mas estava incrivelmente mais forte do que qualquer médico havia previsto quando despertou do coma. Você é um milagre médico, disse doutora Amanda durante um exame de acompanhamento. Francamente, pacientes que ficam em coma por tanto tempo raramente se recuperam tão completamente. Não foi milagre, Lúcia Helena respondeu. Foi teimosia, raiva, determinação. Eu me recusei a ser vítima. Bem, seja o que for, funcionou. Mas havia uma peça ainda faltando na recuperação de Lúcia Helena: fechamento com Rodrigo. Ele nunca havia se desculpado genuinamente, nunca havia tentado contato direto, nunca havia demonstrado verdadeiro remorso além do medo de consequências legais. Você precisa falar com ele. Mariana perguntou uma noite. Lúcia Helena pensou por um longo momento. Não sei. Parte de mim quer ouvir que ele entende o que fez, que está genuinamente arrependido. Mas outra parte sabe que provavelmente só ouvirei desculpas, justificativas, tentativas de minimizar. Então talvez seja melhor deixar como está. Talvez, Lúcia Helena concordou. Mas a dúvida permanecia, um espinho constante em seu coração. A reconstrução não era apenas física ou legal. Era emocional, espiritual, existencial. Era redescobrir quem era Lúcia Helena além de mãe de Rodrigo e Mariana. Além de vítima. Era encontrar sua própria identidade aos 64 anos, como se estivesse nascendo novamente. Sabe o que é estranho? Ela disse para Mariana uma noite enquanto tomavam vinho no jardim sob as estrelas. Eu passei a vida inteira cuidando de outros. Primeiro dos meus pais, depois de vocês, depois trabalhando como professora cuidando de centenas de crianças. Nunca parei para perguntar, o que Lúcia Helena quer? E agora? Mariana perguntou gentilmente. O que você quer? Lúcia Helena sorriu, um sorriso real e genuíno que iluminou seu rosto.
Quero viver. Realmente viver. Viajar, talvez. Fazer coisas que sempre adiei. Quero ser egoísta pela primeira vez na vida. Isso não é egoísmo, mãe. É autocuidado. É justiça para com você mesma. E assim, lentamente, Lúcia Helena começou a fazer listas, lugares que queria conhecer, coisas que queria aprender, experiências que queria ter. A mulher que quase foi silenciada para sempre estava finalmente encontrando sua voz. E ela tinha muito a dizer. 10 meses após o acidente, Lúcia Helena estava em sua varanda numa tarde de domingo quando viu um carro familiar estacionar na frente de sua casa. Seu coração acelerou. Era o carro de Rodrigo. Ele saiu lentamente, sozinho, sem Camila ou as crianças. Parecia ter envelhecido anos. O cabelo tinha fios grisalhos que não estavam lá antes, seus ombros estavam caídos, e havia profundas olheiras sob seus olhos. Lúcia Helena não se moveu. Apenas observou enquanto seu filho abria o portão e caminhava lentamente pelo jardim, parando a alguns metros da varanda. Oi, mãe. Sua voz era baixa, hesitante. Rodrigo. Lúcia Helena manteve seu tom neutro. Você está violando a ordem judicial. Eu sei. Mas eu preciso falar com você. Por favor. 5 minutos. Lúcia Helena estudou seu filho, o homem que tinha carregado no colo, ensinado a andar, consolado em noites de pesadelo. O homem que havia tentado destruí-la. Ela respirou fundo. 5 minutos. Pode falar daqui mesmo. Rodrigo acenou, parecendo aliviado por não ter sido expulso imediatamente. Eu não sei nem por onde começar. Desculpa, parece tão inadequado para o que fiz. É inadequado, concordou Lúcia Helena. Mas continue. Eu estava afundando, mãe. Financeiramente, emocionalmente. Tinha investido em um negócio que faliu, estava com dívidas enormes. Camila pressionando para manter um padrão de vida que não podíamos pagar. E então você teve o acidente, e eu. Ele parou, lutando com as palavras. E você viu uma oportunidade, Lúcia Helena completou, sua voz dura. Viu sua mãe em coma como uma solução para seus problemas financeiros. Não foi assim. Rodrigo protestou, mas então parou, fechou os olhos. Não. Você está certa. Foi exatamente assim. E eu odeio quem eu me tornei. Olho no espelho e não reconheço a pessoa que olha de volta. Você acha que eu quero ouvir sobre seu sofrimento? Lúcia Helena se levantou, apoiando-se na bengala que ainda usava ocasionalmente. Sobre como foi difícil para você. Você tem ideia do que eu passei? Acordar do coma ouvindo meu próprio filho planejar me descartar como lixo? Fingir estar inconsciente por semanas com medo do que você faria? Ter que lutar na justiça contra meu próprio filho por direitos básicos. Eu sei, mãe, eu sei. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Rodrigo. Não, você não sabe. A voz de Lúcia Helena subiu, anos de dor e raiva finalmente encontrando escape. Você não sabe o que é ser traída pela pessoa que você mais amou, que sacrificou tudo por ela. Eu trabalhei 2 empregos para te dar educação. Passei noites em claro quando você estava doente. Abri mão de relacionamentos, de sonhos, de tudo por você e sua irmã. Eu sei, mãe, e eu joguei tudo fora. Sim, jogou. Por dinheiro. Nem mesmo por uma razão nobre ou por estar desesperado para salvar alguém que ama, mas por dívidas de um estilo de vida que você nem precisava ter. Por um apartamento de luxo. Por ego. Rodrigo estava chorando abertamente agora, de joelhos no jardim. Como eu conserto isso? Como faço você me perdoar? Lúcia Helena observou, esse homem de 40 anos reduzido a uma criança implorando. Parte dela, aquela parte maternal eterna, queria descer, abraçá-lo, dizer que tudo ficaria bem. Mas ela havia aprendido, da forma mais dolorosa possível, que amor não significava permitir abuso. Rodrigo, levante-se, ela disse mais calmamente. Pare de se humilhar. Isso não é sobre perdão. Ele olhou para cima, confuso. Então é sobre o quê? É sobre consequências. É sobre você entender que suas ações têm peso real, causam dano real.
Não posso simplesmente apagar o que você fez porque está chorando ou se arrependendo agora. Você mudou fundamentalmente como vejo você, como confio em você. Então você nunca vai me perdoar. A voz dele era um sussurro quebrado. Lúcia Helena sentou-se novamente, de repente muito cansada. Eu não disse isso. Disse que não é sobre perdão, ainda. É sobre você realmente mudar, não só dizer que mudou. É sobre você fazer o trabalho de entender por que fez o que fez, buscar terapia, trabalhar em si mesmo. É sobre anos de reconstrução, não 5 minutos de lágrimas. Eu vou fazer isso. Qualquer coisa. Então comece devolvendo o dinheiro que roubou, como o acordo estipulou. Comece sendo um pai melhor para suas crianças, ensinando os valores reais, não materialismo. Comece honrando sua mãe não com palavras, mas com ações. E depois? Depois de tudo isso, há uma chance. Lúcia Helena olhou para seu filho por um longo momento. Rodrigo, eu não sei. Honestamente não sei. A mulher que era sua mãe há um ano atrás teria te perdoado instantaneamente. Mas eu não sou mais aquela mulher. Você ajudou a matar aquela mulher quando planejou me colocar em um asilo e roubar minha vida. Deus, mãe, eu sinto tanto. Eu sei que sei-te. E talvez, com tempo, muito tempo, possamos reconstruir algo. Não o que tínhamos antes, isso está morto. Mas talvez algo novo. Mas não hoje. Não amanhã. Talvez nem no próximo ano. Rodrigo acenou lentamente, limpando o rosto. Eu aceito isso. Eu vou trabalhar em mim, vou te provar que posso mudar. Não faça por mim, Lúcia Helena disse. Faça por você. E por seus filhos. Porque se você não mudar realmente, você vai passar para eles os mesmos valores distorcidos que quase destruíram nossa família. Houve um longo silêncio. Finalmente, Rodrigo se levantou. Posso te abraçar? Só uma vez. Lúcia Helena hesitou, então acenou. Rodrigo subiu os degraus da varanda e abraçou sua mãe cuidadosamente, como se ela fosse feita de vidro. Lúcia Helena permitiu o abraço, mas não o retribuiu completamente. Não estava pronta para isso ainda. Obrigado por não desistir de mim completamente, Rodrigo sussurrou. Sou sua mãe, Lúcia Helena respondeu simplesmente. Isso nunca muda. Mas ser mãe não significa ser capacho. Quando Rodrigo saiu, Lúcia Helena permaneceu na varanda por um longo tempo, processando o encontro. Mariana, que havia observado tudo discretamente de dentro da casa, veio se sentar ao seu lado. Como você está se sentindo? Exausta. Aliviada. Triste. Esperançosa. Tudo ao mesmo tempo. Você acha que ele realmente vai mudar? Lúcia Helena suspirou. Não sei. Espero que sim, pelos meus netos se não por mais ninguém. Mas se não mudar, pelo menos sei que fiz o possível. Estabeleci limites. Me defendi. E isso é algo. Isso é tudo, mãe. Isso é tudo. Naquela noite, Lúcia Helena escreveu em seu blog sobre o encontro, sobre perdão versus justiça, sobre como amor e limites podiam coexistir. Os comentários vieram aos milhares, pessoas compartilhando suas próprias lutas com membros de família tóxicos, com a culpa de estabelecer limites, com o desejo de perdoar versus a necessidade de proteger a si mesmos. Você não está sozinha, ela escreveu em resposta a um comentário particularmente comovente. E você não é má pessoa por proteger sua paz. Amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. O confronto com Rodrigo não havia resolvido tudo. Não havia fechado magicamente todas as feridas ou restaurado o que havia sido quebrado. Mas havia aberto uma porta, estreita, cautelosa, mas uma porta mesmo assim. Para onde ela levaria, apenas o tempo diria. Por agora, era suficiente saber que Lúcia Helena tinha sobrevivido. Mais que isso, ela havia prevalecido. Não como vítima, mas como guerreira. E sua guerra estava longe de terminar, mas pelo menos agora ela estava lutando em seus próprios termos. 1 ano e meio após despertar do coma, Lúcia Helena estava no aeroporto de Florianópolis segurando uma mala e um passaporte. Aos 65 anos, estava prestes a embarcar em seu primeiro voo internacional. Destino: Buenos Aires, Argentina. Você tem tudo,
remédios, documentos, dinheiro. Mariana verificava pela terceira vez, sua ansiedade maternal evidente. Tenho, filha. E tenho 65 anos, não 6. Sei cuidar de mim. Mariana riu, mas seus olhos estavam úmidos. Eu sei. É tão bom ver você assim. Viva. Realmente viva. O grupo de viagem era composto por 8 mulheres idosas da igreja, todas amigas de Lúcia Helena, todas com histórias próprias de superação. Dona Mercedes, claro, estava lá, com seu chapéu vermelho vibrante e energia contagiante. Vamos, Lúcia. O mundo está esperando. A viagem para Buenos Aires era apenas o começo. Lúcia Helena havia descoberto uma paixão por viver que tinha sido suprimida por décadas de responsabilidades e sacrifícios. Seu blog havia se tornado popular o suficiente para gerar uma pequena renda através de patrocínios e parcerias. Combinado com sua aposentadoria e pensão agora protegidas, ela tinha recursos para finalmente fazer as coisas que sempre sonhou. Durante a semana em Buenos Aires, Lúcia Helena dançou tango nas ruas de São Telmo, visitou museus, comeu em restaurantes locais, riu até doer a barriga. Cada momento era uma afirmação: eu sobrevivi, eu estou aqui, eu mereço alegria. Uma noite, sentada em um café à beira do Rio da Prata, Dona Mercedes observou sua amiga. Você mudou tanto, Lúcia. Não fisicamente, digo, sim, você se recuperou maravilhosamente, mas por dentro. Há uma luz em você agora. É a luz de alguém que quase perdeu tudo e percebeu o que realmente importa, Lúcia Helena respondeu, tomando um gole de vinho argentino. Antes, eu vivia para outros. Agora vivo para mim também. E não há culpa nisso. De volta a Florianópolis, a vida de Lúcia Helena tinha encontrado um novo ritmo. Suas manhãs começavam com caminhadas pela praia. Ela havia se mudado para um apartamento menor perto do mar, vendendo a casa grande cheia de memórias mistas. O apartamento era seu santuário, decorado do seu jeito, sem fantasmas do passado. Suas tardes eram dedicadas ao blog, que havia evoluído para incluir vídeos onde ela conversava diretamente com sua audiência sobre envelhecimento digno, direitos dos idosos, relacionamentos familiares complexos. Ela se tornou uma espécie de celebridade local, sendo convidada para dar palestras em centros comunitários e universidades. Quem diria, ela brincou com Mariana após uma palestra particularmente bem recebida, que eu me tornaria uma influenciadora digital aos 65 anos. Você sempre foi influente, mãe. Agora só tem uma plataforma maior. O relacionamento com Rodrigo permanecia complicado, mas havia evoluído. Ele cumpriu o acordo financeiro, estava em terapia, e lentamente, muito lentamente, estava reconstruindo sua vida com valores mais sólidos. Camila havia se divorciado dele 6 meses após a audiência, incapaz de lidar com as consequências financeiras e sociais do escândalo. Rodrigo agora morava em um apartamento modesto, trabalhava em um emprego comum sem os glamours de antes, e dedicava-se mais aos filhos. Miguel e Sofia continuavam visitando Lúcia Helena regularmente, e ela podia ver neles uma maturidade precoce nascida da turbulência familiar. Vovó, Sofia disse durante uma visita, já com 10 anos, eu quero ser forte como você quando crescer. Espero que você nunca precise ser forte da forma que eu fui, Lúcia Helena respondeu, abraçando a neta. Mas se precisar, saiba que a força está em você. Sempre esteve. Quanto a Rodrigo, Lúcia Helena o via ocasionalmente agora, encontros breves, formais ainda, mas sem a hostilidade anterior. Ela não esqueceu o que ele fez, nunca esqueceria. Mas estava aprendendo a carregar essa história como uma cicatriz, não uma ferida aberta. Não é perdão completo, ela explicou em uma entrada do blog que se tornou viral. É paz. É decidir que minha felicidade é mais importante que minha raiva. É soltar, não para o benefício dele, mas para o meu. 2 anos após o acidente, Lúcia Helena publicou um livro, Vozes que não se calam, uma jornada de traição, justiça e renascimento. A editora inicialmente hesitou, questionando se haveria mercado para a história de uma idosa lutando contra abuso familiar. Eles estavam errados. O livro se tornou best-seller regional, depois nacional. Milhares de exemplares foram vendidos,
muitos comprados por organizações de defesa dos direitos dos idosos para distribuição gratuita. Lúcia Helena foi convidada para programas de TV, podcasts, eventos literários. Isso está surreal, ela disse para Mariana antes de uma aparição em um programa matinal nacional. Eu era uma professora e costureira aposentada. Agora sou escritora, ativista, palestrante. Você sempre foi todas essas coisas, mãe. Só precisava da plataforma certa. E de quase morrer para perceber seu próprio valor, aparentemente. Elas riram, mas havia verdade naquelas palavras. Às vezes, é preciso perder tudo para descobrir quem realmente somos. Em seu 66º aniversário, Lúcia Helena organizou uma festa na praia. Não era uma celebração grande ou extravagante, apenas pessoas que realmente importavam. Mariana, Dona Mercedes, Padre Antônio, suas amigas do grupo de viagem, algumas seguidoras do blog que se tornaram amigas reais, Miguel e Sofia. Rodrigo havia sido convidado, depois de muita deliberação. Ele apareceu no final, hesitante, carregando um presente embrulhado desajeitadamente. Era um álbum de fotos que ele havia montado, fotos deles através dos anos, da infância dele, de momentos felizes, acompanhados de cartas escritas à mão dele pedindo desculpas, explicando, refletindo. Eu sei que isso não conserta nada, ele disse quando entregou o álbum. Mas queria que você soubesse que eu lembro. Lembro de tudo que você fez, de tudo que sacrificou. E passo cada dia tentando ser digno desse sacrifício. Lúcia Helena aceitou o álbum, folheou algumas páginas, seus olhos enchendo-se de lágrimas. Obrigada, Rodrigo. Isso significa algo. Não era a reconciliação completa. Talvez nunca seria. Mas era um passo, uma ponte frágil sendo construída tijolo por tijolo. Enquanto o sol se punha sobre o oceano, pintando o céu com laranjas e rosas, Lúcia Helena estava cercada por pessoas que a amavam, verdadeiramente, incondicionalmente. Ela pensou na mulher que era 2 anos atrás, deitada em uma cama de hospital fingindo estar em coma, aterrorizada e traída. Aquela mulher teria orgulho da mulher que ela se tornou. Um brinde. Dona Mercedes levantou sua taça de champanhe. A Lúcia Helena, que nos ensinou que nunca é tarde para recomeçar, para lutar, para viver. A Lúcia Helena, todos repetiram, levantando suas taças. E Lúcia Helena, sorrindo com lágrimas escorrendo pelo rosto, adicionou silenciosamente seu próprio brinde, a mim mesma. Por sobreviver. Por prevalecer. Por me recusar a ser silenciada. Porque no final, essa era a lição mais importante. Ninguém pode tirar sua voz a menos que você permita. E Lúcia Helena havia aprendido, da forma mais difícil possível, a nunca mais permitir. Ela tinha 66 anos, e sua vida estava apenas começando. E que começo glorioso seria! E você, que acompanhou essa jornada do início ao fim, o que aprendeu? Que essa história não seja apenas entretenimento, mas um chamado à ação. Se você conhece alguém, uma mãe, uma avó, um idoso, que está passando por situações parecidas, seja a voz deles. Denuncie. Proteja. Lute. Se essa história tocou você, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal para mais histórias que precisam ser contadas, vozes que precisam ser ouvidas. Porque cada curtida, cada inscrição, cada compartilhamento ajuda essas histórias a alcançarem quem mais precisa ouvi-las. Lúcia Helena pode ser ficção, mas há milhares de Lúcias Helenas reais por aí. Não deixe que suas vozes sejam silenciadas. Até a próxima história. E lembre-se, respeite seus idosos. Eles são a razão de você existir.